nesse espaço, meu amigo Vilmar, estamos recebendo nosso Giovanni D'Agostini. Colorado. Muito bem, mais uma vez, uma enorme satisfação, uma honra participar dessa mesa. Nós que nos sentimos honrados, né? Com certeza. Aprender aqui com o Giovanni. Giovanni, como é que estão as coisas? Tudo bem aí na área da contabilidade? Fim do ano aumenta o serviço também de vocês ou não? Sim, no fim do ano aumenta o serviço porque é época de fazer os fechamentos. Acertar as contas, acertar as contas, né? Fazer as conciliações finais, prestar aquelas contas anuais para o governo e também para os conselhos de administração. O nosso sócio maior, né? Nosso sócio maior, tu sabe quem é, né? O nosso sócio maior é o governo, certamente. A empresa pode não ter lucro, que mesmo assim o governo vai abocanhar parte das rendas, inclusive das despesas das empresas, é base de cálculo de alguns impostos. Tu está falando dessa coisa, e essa semana eu estava lendo, continuei lendo um livro que é uma enciclopédia chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, de um grande economista chamado Joseph Schumpeter, e ele estava falando exatamente isso. Na questão da livre iniciativa e tal, e ele dizendo, o Schumpeter lá da primeira metade do século passado, dizendo que o grande problema das empresas é essa questão tributária, que indo bem ou indo mal, ela tem que garantir a parte do leão, a parte do governo, né? Quer dizer, ele achava uma grande injustiça isso, e por isso que ele defendia a livre iniciativa e, de certa forma, uma menos atuação, digamos assim, autofágica do governo sobre a economia, sobre as empresas. Mas qual é a novidade hoje? Hoje eu pretendo falar sobre a tributação das incorporações imobiliárias. Opa, aqui temos um incorporador, ou não? Tu não é? Tu não está nessa área ainda? Ainda não, eu estou trabalhando na área de manutenção. Manutenção. Mas chegando devagarinho, pelas beiras, né? Está indo pelas beiras. Quem sabe um dia nós chegamos lá, né, Silvio? E aí, qual é a questão que tu tens para ele nessa área aí? Pois olha, o Giovanni traz um assunto extremamente importante, até porque essa parte imobiliária é uma parte que faz assim, a economia aquecer e crescer. Não é? Isso é cíclico, tem altos e baixos, mas eu acho que nós estamos retomando esse aquecimento. E aí vem muitas dúvidas na área da tributação, principalmente no que diz respeito não só à compra de imóveis, não é? Mas em relação à parte de transferências, de trocas, de áreas dadas em troca de imóveis, quando o construtor vai lá, faz uma incorporação e ele devolve para o proprietário do terreno em área construída, tudo isso envolve tributação. Como foi dito aqui no início do programa, o governo está aí, a parte dele é implacável, não tem jeito, né? É sobre isso, então, que eu acho que é o tema importante de hoje, né, Giovanni? É assim. Recentemente eu recebi um telefonema de um empresário. Agora a economia está começando a dar sinais de melhora, não é? Então, quando a economia começa a dar sinais de melhora, a atividade da construção civil, ele, via de regra, segue junto a abertura dos novos negócios. E eu recebi esse telefonema e esse cliente me trouxe algumas dúvidas por parte dele, especialmente no tocante à área de tributação. Quando que é o reconhecimento da receita? A permuta, tributa-se a permuta, não é? É importante destacar de início que os bens imóveis são considerados bens de raiz, né? É um bem de alto valor, é um bem nobre, né? que ele se incorpora à própria terra, ao próprio terreno, e pelo fato de ter alto valor, toca muito a área de tributação. E toca muito uma relação do contribuinte e o fisco relacionada à capacidade contributiva. Então, vamos imaginar que o senhor é um empresário e incorporou lá um imóvel, construiu uma casa, e vamos imaginar que o senhor colocou à venda a casa uma casa de alto padrão por R$1 milhão. Então, uma casa de alto padrão, R$1 milhão, e um comprador foi lhe adquirir a casa por R$1 milhão. Só que é normal nos negócios imobiliários que o sujeito não tenha dinheiro para pagar à vista, para pagar numa única tacada esse R$1 milhão. Como lidar com a área de tributação se eu não vou lhe pagar numa única tacada esse R$1 milhão, por uma questão normal, habitual dos negócios, não é? Como fica a área de tributação? Bueno, a Receita Federal vem prestando esclarecimentos
de que quando a gente contrata a compra e a venda da casa, independentemente do senhor, da sua empresa ter recebido R$1 milhão, o senhor tem que pagar a tributação de R$1 milhão. Então, obviamente, o senhor não vai ter, a sua empresa não vai ter recurso para pagar os impostos sobre uma venda que não foi recebida ainda. Isso consta, se os senhores tiverem interesse, na solução de consulta da Receita Federal número 5008 de 2016. Nessa solução de consulta, a Receita Federal esclarece que se a empresa resolve apurar a contabilidade pelo regime de competência, tem que tributar, nesse nosso exemplo, R$1 milhão pelo contrato de compra e venda e não pelo recebimento do valor da venda dessa unidade imobiliária. Pois bem, ocorre, senhores, que a jurisprudência vem entendendo diferente da Receita Federal. Então, se os senhores tiverem interesse, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, através da apelação número 502.006689 de 2014, esclareceu que o vendedor do imóvel paga o tributo na medida em que o valor for sendo recebido. Né? Em prestígio, obviamente, ao princípio da capacidade contributiva e também em prestígio a uma lei que parece que está sendo esquecida pelo fisco, que é a Lei 8.981, no artigo 30. Complementando, então, a resposta do seu questionamento acerca da permuta. A Receita Federal, ao ser indagada sobre a permuta, a Receita Federal ela vem dizendo que permuta se equipara à operação de compra e venda. Então, para a Receita Federal, na operação de permuta, há tributação. Se os senhores tiverem curiosidade, entrem no Google e digitem lá, parecer normativo COSIT número 9 de 2014. Nesse parecer normativo da Receita Federal, há informação do fisco de que sobre a permuta haveria tributação. Todavia, a jurisprudência também vem sendo uníssona no sentido de que permuta não agrega patrimônio para quem vende, para quem troca, para quem vende, no caso, para quem troca, não é? Então, no recurso especial 1710.891, né, o STJ definiu que nas operações de permuta, que o que é permuta é a troca de ativos, não há incidência de tributação federal. É um escambo, né? Lá nos primórdios é um escambo, uma troca de... A não ser sobre a diferença, né, Giovanni? Vamos dizer assim, o imóvel, a casa que tu citaste como exemplo, valia R$1 milhão. Mas a pessoa que está comprando essa casa, ela deu um apartamento no valor de R$400 mil. Então, sobre este valor dos R$400 mil, não haveria a tributação, porque, na verdade, não estaria havendo uma variação patrimonial, seria só sobre os 600. Não sei se foi esse, mais ou menos, o entendimento que eu tive. Porque no caso do exemplo inicial, a permuta entre imóveis e tal, vamos imaginar diferente agora, vamos imaginar 500 a 500. Eu tenho um imóvel por 500 mil, mas me interesso por outro de mesmo valor e encontrei um camarada que se interessa pelo meu. Então vamos trocar no taco a taco, 500 por 500. Como é que ficaria essa situação? Uma vez que não há variação patrimonial, uma vez que simplesmente ficou o mesmo legado. Mesmo valor. Na permuta pura está definido pelos tribunais de que não há tributação. Perfeito. Porque a permuta não acrescenta patrimônio em ambas as pessoas, é mera troca de ativos. No entanto, se eu trocar contigo um imóvel, só que o teu imóvel vale mais e eu lhe der a torna, que é a parcela em dinheiro, se eu lhe der o complemento em dinheiro, aí sobre o complemento há tributação. Claro, aí é diferente, né? Aí é diferente. Quando começa esses assuntos aí de tributação, começa o telefone a tocar, né? O telespectador claro, a pergunta. O cara começa a vou entrar lá porque eu tenho palpite para dar, tem uma sugestão. Mas eu acho que uma coisa esclarecedora, isso é importante, né? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade, Giovanni e Gilmar, de ter um programa que, nesta área de contabilidade, que é fundamental, todos nós temos envolvimento com a contabilidade, né? Queira ou não queira. E nós temos que ter. Porque a contabilidade realmente é a questão da quantificação, a regularização das nossas vidas do ponto de vista econômico, né? A quantificação disso e a sua relação com o fisco. Eu acho que está bem esclarecido isso, né, Giovanni?
essa questão. Até para evitar essa... Porque tem que ser bem esclarecido e está muito bem postada essa jurisprudência. O que as pessoas fazem, na verdade? Elas acabam pagando um valor maior, mas declarando um valor menor para fugir dessa tributação, que é uma ilegalidade e não se recomenda, né? O ideal é fazer um planejamento tributário, né? Se for o caso, buscar profissionais capacitados para fazer a coisa certa, fazer uma economia fiscal, mas dentro de acordo com as regras legais, né? Agora, contador. Busca um contador, é verdade. É verdade. Na verdade é o seguinte, isso aí ressuscita a questão toda, né? Que é da racionalidade econômica. Quer dizer, acho que tem que ter racionalidade na questão tributária, saber o que pode, o que não pode, né? Do ponto de vista de que não seja penalizado o contribuinte sem que ele tenha, né? Contribuído para isso. Então, essa é a questão da justiça fiscal, não é mesmo? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para o teu time. Muito obrigado, saudações. Então tá, neste espaço, conversando sobre contabilidade.